Amado e querido Deus, ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Versículo 22 e versículo 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala muito sobre esses sentires, o sentir da visão, o sentir da audição, do tato, do olfato, do gosto. Mas, em especial, a Bíblia chama a atenção para o olhar. Se nós nos lembrarmos do jardim do Éden, quando Eva, ali dialogando com a serpente, dando ouvidos à serpente, Eva olhou aquele fruto e diz, sendo ele, algumas versões dizem, agradável à vista, outras versões, desejável à vista, parecendo um fruto que ela gostaria de experimentar. A palavra do Senhor nos fala que o homem é tentado por aquilo que ele vê. O homem é tentado pelo que vê. A palavra do Senhor também nos diz que o homem é contaminado por aquilo que ele fala. A Bíblia diz, e nos fala o próprio Senhor, não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai pela boca do homem que o contamina. Ainda a palavra do Senhor nos diz que o homem é corrompido por aquilo que ele ouve. As más conversações, dar ouvidos a más conversações, corrompem os bons costumes. Então o homem é tentado pelo que vê, o homem é contaminado pelo que fala, o homem é corrompido pelo que ele ouve. Mas o que vê, logo se segue o ver ao tocar, ao tomar. Porque
viu Eva, e não somente esteve a ver, mas passou a tocar, a tomar, a pegar e a provar. Note como todas as sensações estavam presentes na queda do homem. E todas as sensações podem estar presentes na nossa queda, nas nossas falhas. Somos arrebatados pelas nossas sensações. De modo que nós precisamos aprender a disciplinar nossas próprias sensações, acima de tudo, o ouvir, o falar e o ver. O homem é tentado pelo que vê, mas esse texto não fala tão somente do ato de ver, mas vai Jesus mais profundo, não apenas o que se vê, mas como se vê. Porque às vezes nós estamos botando uma vigilância tão somente no que se vê. Diz, eu não verei a isto, eu não verei aquilo, no que se fala, eu não falarei isso, eu não falarei aquilo, no que se ouve, eu não ouvirei isso, eu não ouvirei aquilo. Mas Jesus aqui chama a atenção no como se vê. Não apenas o que se vê, porque você pode ver uma coisa boa e vê-la com olhos ruins. É verdade? Você pode ouvir uma coisa boa e ouvi-la com ouvidos ruins. Você pode falar algo bom, isso é extraordinário, mas falar de um modo ruim. Então, não apenas o que se vê, o que se fala, o que se ouve, mas como se vê, como se fala e como se ouve. Isso é tão importante para as nossas vidas. E se não fosse importante, Jesus não teria chamado a atenção. Especialmente no sermão chamado Sermão da Montanha, onde Jesus fala a base de todo o entendimento a respeito do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre os corações dos homens. É o governo de Deus sobre aqueles que se entregam de fato a Ele, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Pois assim devemos nos entregar, amando ao Senhor nesta intensidade. Aqui Jesus disse, se os teus olhos forem bons, o que é um bom olho? O que é um bom olho? Se os teus olhos forem bons, a palavra bom é a palavra kalos. Kalos. Essa palavra kalos, no grego, ela tem 3 significados básicos: bonito, bom e bondoso. Quando se refere aos olhos como os olhos de Davi,
que nos parece estranho quando Samuel olha a Davi e diz que Davi tinha olhos formosos, olhos bonitos, era de boa aparência e de cabelos ruivos. Chamou muita atenção a Samuel os olhos, e não só os olhos, mas o olhar. Eu diria que aqui Jesus está muito mais preocupado com o olhar do que com os olhos. Não é a beleza de um olho, que o olho é formoso, belo, lindo. Na realidade, é o olhar, é como o olho vê, como se expressa, porque você, quando vê, também se expressa. Nossa face dificilmente consegue esconder, e nossos olhos são muito eloquentes, os nossos olhos falam, os nossos olhos transmitem algo. Se você tem o costume, que há pessoas que têm, e eu tenho o costume de franzir a testa. Eu tenho esse costume. E isso dá uma impressão de zanga. É algo que já está quase que em mim naturalmente. Há fotos minhas de eu, criança, bem pequeno, e franzindo a testa, olhando aquele olhar iracundo, digamos assim, um olhar bravo, e que não tinha nada de bravo, era apenas porque franzia até, mas os olhos falam. A minha pergunta é, o que meus olhos, o que teus olhos estão falando? O que eles estão transmitindo? O que Jesus está querendo falar aqui? De ter olhos bonitos. Será que os nossos olhos são olhos perdoe, que transmitem uma visão, um olhar, melhor dizendo, um olhar acalentador, um olhar que ampara? Eu não sei se você já passou para pensar em como era o olhar de Jesus. Como Jesus olhava. Imaginemos alguns episódios bíblicos. Sabe, eu admiro os atores que tiveram que interpretar a pessoa de Jesus Cristo. Não é fácil conseguir dramatizar a pessoa de Jesus Cristo. Como será que Cristo olha? Quando eu era criança, eu vi um quadro numa revista metodista, bem conhecida. Meu pai era formado pelo Bennett em música sacra. Então, meu pai, ele teve o costume a vida inteira dele de ler o devocional metodista conhecido como o Cenáculo. E o Cenáculo era uma brochura simples, bem feita, mas simples, e que vinha sempre com uma obra de arte, algo assim, que chamava a atenção. E num deles, uma pintura excepcional, que até hoje eu me lembro dela, e eu a vi bem criança, e me marcou, que era Jesus olhando a Pedro.
quando Pedro negou pela terceira vez a Jesus. A Bíblia nos fala que os olhos de Pedro e de Jesus se cruzaram. O olhar deles se cruzou. E diz que Pedro chorou amargamente. E eu digo, para mim, as lágrimas de Pedro nasceram nos olhos de Jesus. O olhar de Jesus, que esse pintor conseguiu fazer, era mais do que meigo, era um olhar de compreensão. Alguém que compreendia, que não julgava, que não condenava, que se compadecia. Como uma pessoa conseguiu pintar tão extraordinário o olhar? Jesus, na figura, sendo levado, a pintura em si, sendo levado pelos rudes soldados, Pedro, do lado daquela fogueira, ali, olhando para Cristo, Cristo olhando para ele, e imediatamente você vê um movimento. E o artista era tão extraordinário, que se você mexesse, você parecia que o rosto de Pedro se inclinava para baixo. Gênio, não é? Gênio. Uma pessoa que consegue pintar uma coisa dessa é um gênio. É um gênio. Então, como era o olhar de Jesus? Como se manifestou o olhar de Jesus naquele momento? Os olhos de Jesus continuaram sendo bons. Os olhos de Jesus continuaram sendo bons. Como Jesus olhou a mulher adúltera. Ela era uma mulher adúltera, pega em flagrante adultério. Uma mulher errada, com postura errada, um ato errado. E ela foi levada a Jesus como uma artimanha para, em alguma coisa, poderem ter com que acusar ao Senhor Jesus. Eu tenho a impressão, eu não sei qual é a impressão que você tem, mas eu tenho a impressão que aquela gente tinha consciência que Jesus tentaria evitar a morte daquela mulher. Por causa da pessoa, do caráter de Cristo. Porque a grande acusação contra Jesus é que Jesus andava com pecadores. E Jesus dizia, então, que não eram os sãos que precisavam de médico, mas os enfermos, os doentes, que precisavam de médico. Agora, os inimigos de Jesus levaram uma pecadora para Jesus. E isso, de certa maneira, me deixa até um pouco acanhado, porque nós deveríamos estar levando pecadores para Jesus. E veja, Jesus tem esse costume. Um dia eu ouvi um pastor, e nunca esqueci o que ele falou, se eles queriam que aquela mulher fosse morta, levaram para a pessoa mais errada possível, porque Jesus tem esse costume incontrolável nele, de quando ele vê um pecador, ele salva. Então, ele não tinha outra opção. Jesus veio salvar o perdido, e aquela mulher era uma perdida. E Jesus a salva.
Mas qual terá sido o olhar de Jesus? Um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, um olhar não de justificativa. Lembre-se de outro episódio de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Uma mulher grosseira tratou, pelo menos eu acho assim, tratou mal Jesus. Mas Jesus olha para ela. Jesus a desequilibra da sua empáfia, porque ela teve uma empáfia. Não é? Ela com palavras, sabe? A empáfia com palavras esbofeteia. Então ela falando, como você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Jesus, um olhar compreensivo. Jesus, paciente. Gente, Jesus me humilha. Eu não sei se ele te humilha, mas eu fico arrasado. Porque Jesus é o nosso ideal. Nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus. Qual é o meu olhar? Será que o meu olhar é como o olhar de Cristo? O que é ter um olhar bom? É ter um olhar bondoso. E você só consegue olhar com bondade sendo bom. O teu olhar é uma janela que demonstra a tua alma. Em outro texto, diz que são os olhos a janela da alma. O teu olhar revela a interioridade do teu ser, da tua alma. Jesus aqui compara os olhos a lâmpadas. E os olhos deles são lâmpadas tão poderosas que em Apocalipse diz que são duas chamas de fogo. É para iluminar de verdade. Duas chamas de fogo. Olhos que têm fogo, mas não um fogo para queimar, um fogo para iluminar. Nós precisamos de um fogo nos olhos que ilumine, olhos que apontam um caminho na escuridão. Por que as lâmpadas são importantes? As lâmpadas não são importantes durante o dia. Normalmente, em ambiente aberto, durante o dia, tendo sol, não precisamos de lâmpadas. Mas as lâmpadas se fazem importantes em ambientes escuros ou durante a noite. É na escuridão aonde os olhos têm dificuldade de ver que as lâmpadas são importantes. São nossos olhos iluminadores para outras vidas? Eu não sei se você já parou para pensar que os teus olhos podem esclarecer, iluminar, clarear o próprio ambiente. Eu sei que romanticamente as pessoas falam, os seus olhos encheram minha vida de luz. Lindo isso. É romântico. Mas Jesus está falando de bondade. E para que haja bondade, é necessário que a pessoa seja bondosa
E uma pessoa bondosa é uma pessoa boa. Os olhos simplesmente manifestam o que de fato é a tua natureza. Então, nós não temos escolha, nós temos que ser bons. Nós precisamos ser bons. Pessoas boas apontam caminhos, pessoas boas esclarecem o que está encoberto ou escuro. Pessoas boas iluminam, e iluminam com os seus olhos. Isso nada tem a ver com a beleza estética do olhar, mas sim com a formosura do sentimento que se manifesta no olhar. Sempre que nós vemos certas pessoas, verdadeiramente pessoas de Deus, o Dr. Russell Shedd, que já está na glória, ele não gostava que falássemos muito sobre ele, é um homem muito humilde, o era, sim. Mas havia uma coisa no olhar do Dr. Russell Shedd. Ele era um homem que eu me atrevo a chamar de santo. Santo. Mas ele tinha um olhar misericordioso, um olhar bondoso, um olhar compassivo, um olhar complacente até. Ele tinha um olhar todo especial e que tinha a ver com quem ele era, a forma como ele era. E me lembro de quando nós estivemos junto com um grupo visitando Israel. Quem dera que nós conseguíssemos visitar Israel numa outra oportunidade, todos nós. Né? Seria uma viagem, é uma viagem maravilhosa. E encontramos com o Dr. Sayão, que é um grande hebraísta, e ele estava acompanhado do Dr. Russell Shedd, um teólogo extraordinário. E todas as pessoas do nosso grupo pareciam tietes, porque era o Dr. Russell Shedd. E eles cercaram, e a paciência, a amabilidade daquele homem. E eu fiquei olhando ao longe e pensando, quando as pessoas chegavam perto de Jesus. Hoje, você pega um celular e quer tirar uma selfie com aquela pessoa. Eu não sei o que as pessoas queriam fazer. Não havia como tirar uma selfie com Jesus, graças a Deus. Mas queriam estar com Jesus, queriam abraçar Jesus, queriam sentir Jesus. Queriam falar com Ele, queriam perguntar coisas a Ele. E eu fiquei olhando as pessoas ali se aproximando do Dr. Russell Shedd. E como ele tratou aquelas pessoas. Da forma que eu imagino que Jesus Cristo trataria. Não houve uma pessoa que ele não desse total atenção. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, como ele consegue? Como ele consegue? Não era, além do grupo que estava com ele, o nosso grupo queria estar com ele. E foi aquela
naquele tempo podia, né? Não havia aquela aglomeração em cima daquele homem. E o olhar dele, eu falei, Jesus devia ter um olhar assim. Um olhar que ao mesmo tempo mostrava um amor, um carinho, mostrava autoridade. A Bíblia diz que, em certo momento, tentaram jogar Jesus de um penhasco. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para eles, passou por eles. Ou seja, havia um olhar, no olhar de Jesus, por mais bondoso, por mais misericordioso, também havia um olhar de autoridade. Como eu posso ter olhos bons? Porque se meus olhos apenas tiverem aparência, forem uma lâmpada, mas o meu olhar for um olhar ruim, a Bíblia fala em outra parábola, a parábola de um campo e da contratação de obreiros para trabalharem no campo. Um pai de família sai, é aquela famosa parábola, trata o valor e vem o que vem pela manhã e trabalham, depois o que vem pela tarde, e ao findar do dia, este homem encontra pessoas na praça que estavam ali e diz: por que vocês estão aqui? E a resposta deles é: ninguém nos quis. Sabe que isso me chama a atenção? Ninguém nos quis. Os que ninguém deseja, os completamente marginalizados, por diversos motivos. E então aquele senhor, aquele pai de família, diz: vão e eu pagarei o justo. Em outras palavras, eu os quero. O Senhor tem uma palavra para mim, o Senhor tem uma palavra para você, e você que nos ouve, se ninguém te quer, há um que te quer. E o nome dele é Jesus. Jesus sempre nos quer e Jesus nos valoriza. Aqueles que eram humilhados, desprezados, desmerecidos, foram valorizados e receberam igual aos que trabalharam o dia todo. E veja o que diz o Senhor, quando os que trabalharam o dia todo disseram: não é justo que eles recebam o mesmo que nós. A resposta do Senhor foi: porque os teus olhos são maus, eu não posso ser bom? Eu não posso ser bondoso? Veja, eles não conseguiram ver a bondade que estava sendo feita àqueles. Por quê? Porque os olhos deles eram maus. A maneira de olhar, o olhar deles era um olhar maldoso. Existe olhar maligno, mas também ruim é o olhar maldoso. O que se enxerga apenas o mal, mas o olhar bondoso, o olhar bom, consegue enxergar até boas coisas
Você já viu gente que enxerga boas coisas em situações difíceis? Isso é ter bom ânimo. Jesus está nos pedindo uma coisa, não somente amor, mas eu tenho sido muito tocado por essa postura que é um olhar de fé. Um olhar de fé. No filme Corajosos, um filme evangélico, o pastor chega a um pai que perde sua filha, tão jovem, na pré-adolescência, e o homem lutando com os seus sentimentos. O pastor lhe diz uma frase tão reveladora: você pode se revoltar pelos dias que você não terá a sua filha, ou você pode ser grato pelos dias que você teve a sua filha. Sobre o mesmo problema, dois olhares diferentes. E a forma de olhar transforma toda a nossa vida. Se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Você pode viver uma angústia a sua vida inteira, uma revolta a sua vida inteira, ou vencer tudo isto agora, mudando a sua maneira de olhar. Quando, e com isso eu termino, que não quero me alongar, quando Edison enfrentou na famosa fábrica de ideias de Edison, que era ao lado da sua casa, o laboratório de Edison, ele enfrentou um incêndio e perdeu tudo. Tudo. Seus filhos, ele já sendo um homem já de idade mais avançada, seus filhos correram até ele e chegaram: papai, você está bem? Você está bem? Eles esperavam ver um pai deprimido, um pai quebrado, um pai alquebrado, um pai angustiado. O trabalho de uma vida. Como o incêndio aconteceu, eram com os rolos de filme, que eram muito inflamáveis, os primeiros rolos de filme, porque Edison contribuiu para que nós pudéssemos ter o que é o cinema. E isso teve uma combustão espontânea e incendiou todo o laboratório. E o laboratório com material químico, com tudo, você pode imaginar como foi rápido o incêndio e a destruição. E quando seus filhos chegaram perto dele, que esperavam encontrá-lo cabisbaixo, esperavam encontrá-lo triste, Edison estava dançando, olhando tudo aquilo e sorrindo. E seus filhos perguntaram: como? E ele disse: uma oportunidade de começar tudo de novo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E não somente para você, mas para os seus, para os que estão ao seu redor, pois assim brilha a vossa luz. E diz que quando se acende a lâmpada, ilumina a todos que estão dentro de casa. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine
a ver as coisas. Nos dê um olhar de fé, não somente bondoso, para que com bons olhos vejamos tudo e todos, com olhos sábios, olhos que não se enganam, mas que mesmo assim são bons, porque são olhos de quem é bom. Dá-nos fé e abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.